Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui do Insight Do, a gente vai dar algumas dicas finais para a segunda fase da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que está logo ali. Eu sei que muita gente fica preocupada, fica apavorada e principalmente com aquela sensação de que não estudou, não está tão preparado quanto deveria, quanto poderia, tá? Mas aqui a gente vai dar algumas dicas que com certeza vão ser muito úteis para você na hora da prova. Então já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu joinha aí, beleza? Então vamos às dicas. Primeira dica que eu queria falar aqui é: use a folha de rascunho. Gente, é uma coisa meio óbvia, mas é muito importante você usar a folha de rascunho. A prova te dá uma folha inteira de rascunho e ela não tá lá para enfeite. Muita gente não usa a folha, mas tem que usar a folha inteira na prova. Se você for tentar todas as questões, já aproveita e já vai organizando sua folha de rascunho para não faltar espaço depois, tá? Lembrando que são 6 questões que a prova tem. Não gaste todo o seu rascunho numa folha só. E também não tente responder direto, né, na questão, porque dificilmente vai dar certo. Então, use a folha de rascunho com sabedoria. Aí sim, quando você tiver ideia do seu raciocínio, quando você tiver ideia da conta que você fez, conferiu se está certo, aí sim você vai na prova e coloca lá a sua resposta definitiva. Próxima dica, pessoal. Item A de cada questão. Bom, a segunda fase do OBMEP, ela é dividida em 6 questões e cada questão tem letra A, letra B, letra C, que são perguntas, né, subperguntas dentro da pergunta maior. Às vezes tem letra D também, mas em geral, os itens são cada vez mais difíceis, ou seja, o item A é sempre o mais fácil de cada questão. E além de ser o mais fácil de cada questão, quase sempre consiste em você replicar algo que o enunciado te disse. Como assim? Muitas vezes o enunciado da UBMAP vem com uma questão, com uma contextualização, com um joguinho, alguma coisa do tipo, ele te explica as regras do enunciado e na letra A você imediatamente vai aplicar essas regras. Então muitas vezes a letra A não tem muito mistério para você resolver e você consegue resolver praticamente todas sem grandes problemas. Próxima dica: deixe as difíceis para depois. Gente, não é porque a prova tem questão 1, 2, 3, 4, 5 e 6 que você precisa responder na ordem. Às vezes você é bom em geometria, por exemplo, e você bate o olho na questão 5 e não tem motivo nenhum para você não começar na questão 5, tá, pessoal? Então, lembre-se disso. Deixe as difíceis para depois e aquelas que você tem mais facilidade, faça antes. De repente você reconhece um conteúdo ali, uma matéria que você manda bem. Faz ela primeiro, sem problema. Às vezes, lá no meio da prova, tem uma questão que você bate o olho e fala: nossa, isso é muito difícil, eu acho que eu não vou conseguir fazer não. E só porque ela tá no meio da prova, não quer dizer que você não pode pular ela e voltar depois e tentar fazer questões mais fáceis. Lembre-se, o importante, pessoal, nas 3 horas de prova que você tem, é tentar fazer aquelas questões que são mais tranquilas para você. Ou seja, focar a sua atenção principalmente naquelas que você dá conta de fazer. É normal você ter dificuldade em algumas questões, mas o importante é que você administre o seu tempo e sempre faça todas as questões que você consegue, ao invés de ficar o tempo inteiro empacado 2 horas numa questão que você não consegue achar a resposta. Próxima dica, e pelo amor de Deus, essa é muito importante: responda no lugar certo. Muita gente que está vendo esse vídeo vai achar essa dica completamente ridícula e dispensável, mas o tanto de gente que responde a prova no lugar errado é sacanagem. Para começar, tem a galera que responde no rascunho. Por favor, não façam isso. Você pode desenhar um solzinho e uma estrelinha no rascunho. Ninguém liga, ninguém vai olhar. Você precisa responder embaixo da questão. Sim, você tem que usar a folha de rascunho para você tentar fazer a questão e ver se você sabe, ver se você chega numa resposta, ver se você consegue esclarecer as suas ideias. Mas não deixe a resposta lá. Coloque ela sempre na prova. E o mais importante, pessoal, aqui tem um exemplo de uma questão e o que você vai fazer? Vamos supor ali o item A. Você vai responder o item A embaixo do item A. Tem muita gente mesmo, que responde o item A em cima do item A, o que não faz sentido nenhum. Aqui, por exemplo, a letra A você vai responder nessa parte que está ali circulada em vermelho. E por favor também, aqui não, nessa parte em cinza é onde vai ficar a sua nota, a sua pontuação quando sua prova for corrigida. Então nada de rabiscar, nada de encostar dentro daquela parte ali. Próxima dica, pessoal, essa dica é bem importante também: a resposta não vem na hora.
Eu sei que muitas vezes as pessoas estudam ou estudam um pouquinho e daí olha a questão, bate o olho e não entende, não chega na resposta. Fica pensando, tá, como é que eu faço isso daqui? Pensando na prova da UBMAP, pessoal, isso aqui de você bater o olho na questão, ler uma vez, ler duas e falar, putz, não sei fazer, é a coisa mais normal do mundo. Mas só porque você olhou uma ou duas vezes, não quer dizer que você realmente não vai conseguir fazer. Você precisa insistir. Como eu falei, a resposta não vem na hora, dificilmente ela vem na hora. Você vai ter que pensar de um jeito, pensar de outro, o seu raciocínio não vai estar muito certo na primeira vez, na segunda pode ser que ele esteja mais encaminhado, até que venha alguma ideia que você pensa, putz, agora eu sei como fazer isso daqui. Não vá para a prova achando que eu vou bater o olho nas questões e vou conseguir fazer todas sem nem pensar. É a coisa mais normal do mundo você ver anunciado do tipo, explique por que não é possível que aconteça tal coisa. E você pensa, caramba, como é que eu vou saber, como é que eu vou explicar isso? Eu sei lá. Isso é muito normal. Você bate o olho numa questão e fala, não sei fazer, mas tenta um pouquinho. Pensa de um jeito, pensa do outro, usa um pouco folha de rascunho, que você pode chegar lá e conseguir responder algumas questões a mais. Próxima dica, se não deu, tente depois. O que eu quero dizer com isso? Lembra que uma das dicas anteriores era, deixe as mais difíceis para depois? Pois é, o depois é importante, pessoal. Muitas vezes a pessoa olha a questão 1, fala não sei fazer e pula para 2. Só que ela não volta, então volte nas questões que você não respondeu. Gente, a prova tem 3 horas. É bem provável que aquelas questões que sejam mais tranquilas para você fazer, né, que você consiga fazer sem sofrer muito ali, pensando um pouco, você consiga fazer em menos de 3 horas. Então, use o tempo disponível e aquelas que você não conseguiu fazer, que você teve que abandonar porque percebeu que não estava indo, volta lá depois e tenta fazer. Preencha, tá? Use o tempo disponível e se não deu na primeira vez, pule para a próxima, tudo bem, tente resolver as questões que você realmente vai conseguir, mas depois, se sobra tempo, volte para as questões que você ainda não resolveu. Muita gente simplesmente olha uma vez a prova, faz um pouco algumas questões que sabe, abandona e vai embora. Não façam isso. Voltem para aquelas que vocês tiveram mais dificuldade e usem o tempo disponível. Outra dica, pessoal, justifique o seu pensamento. A UBMAP, ao contrário de provas tradicionais, você tem que justificar a sua resposta, na maioria dos casos. Como assim justificar? Algumas questões pedem que você explique alguma coisa, ou então faça algum cálculo. Então, ao invés de você simplesmente colocar a resposta, coloque lá as contas que você fez na própria folha de respostas. E muitas vezes, por exemplo, o item B dessa questão que está aparecendo aí para você, explique por que não é possível o quê? O que você vai ter que fazer é realmente escrever, explicar, nem é conta que você precisa fazer, é explicar mesmo. Então, é uma prova que você tem que escrever as suas respostas ao invés de simplesmente colocar um resultado final, tá legal? E a última dica do vídeo, pessoal, que é uma dica geral e é bem importante. Não desista. Isso tem tudo a ver com as dicas anteriores, mas tem também uma questão particular. Muita gente passa para a segunda fase sem saber matemática, passa porque chutou a primeira fase, passa porque nem sabia que ia ter segunda fase e daí descobre de última hora, né? Nem sabia que ia ter a primeira fase para início de conversa, então não estudou, fez a prova de qualquer jeito, passou, tá nervoso, tá ansioso, tá pensando em não ir no dia. Por favor, vá, não desista, você não vai se arrepender. Ir para a prova é o primeiro passo e já vai fazer de você um dos melhores alunos de matemática do país, porque muita gente que passa para a segunda fase não vai, desiste no meio do caminho. Então, se você está na dúvida se vai ou não vai, não desista, vá. E tem mais, pessoal, não desista das questões. Lembre-se, você tem 3 horas de prova. E é uma prova que você só vai fazer uma vez ao ano. Então, aproveite essas 3 horas e tente dar o seu melhor. Faça as questões ali que você tem dificuldade, né? Faça primeiras fáceis, mas depois dá uma olhada naquelas que você acha que consegue, que tá difícil, que uma hora a resposta vem. Lembre-se, a resposta não vem na hora, a prova não é fácil para ninguém, tá? Então, lembre-se disso e não desista. Vá no dia da prova, faça as questões, responda, não apenas faça de qualquer jeito e abandone o barco, tá legal? Só porque você, eu não tenho domínio da matemática, tem muita coisa que eu não estudei, que eu não sei, que eu não me preparei direito, não quer dizer que você não pode se dedicar na hora da prova e mandar bem. Beleza, pessoal? Então, essa dica é a última dica aqui do vídeo e eu considero ela muito, muito, muito importante. Então, recapitulando, pessoal, vá no dia da prova, não fique em casa. Se você está em dúvida, se você está achando que não está tão preparado, pessoal,
Não desista, vá para a prova, vá fazer e dê o seu melhor, isso é o mais importante. Outra coisa que eu sempre vou bater a tecla, use o tempo disponível. Você tem 3 horas de prova e eu nunca vi ninguém ficar mais de 2 horas e meia na sala. E lembre-se também, essa pode ser a sua vez. Você aí que já fez a prova alguma vez, antes principalmente, e pensou, putz, eu queria ganhar medalha, mas é muito difícil, eu nunca ganhei nada, ganhei menção honrosa, mas medalha eu acho que não pode. Bom, pessoal, vá no dia, faça a prova, porque essa pode ser a sua vez. Você pode dar alguma sorte de as questões que caírem lá na prova serem questões que você especificamente tenha mais familiaridade e consiga fazer, beleza? Essa pode ser a sua vez, então vá no dia, use o tempo disponível, porque essa pode ser a sua vez. Beleza, pessoal? Bem, essas foram aqui as minhas dicas finais para a segunda fase da prova da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Se você achou essas dicas úteis, deixe aí seu comentário, deixe aí seu joinha e, claro, se inscreva no canal para não perder aqui os próximos vídeos. Então, desejo para você uma excelente prova, você que assistiu o vídeo até aqui, muitíssimo obrigado, espero que ele ajude você, que te deixe com a cabeça fria, tá? A prova da OBMEP, ela não é a coisa mais óbvia do mundo, ela não é a coisa mais fácil do mundo, você vai ter dificuldade numa questão aqui, numa questão ali, de repente em várias questões, tá? Vai ter alguma coisa que você não vai conseguir fazer, tá? Vai ter alguma coisa, alguma lógica que você não vai ter na hora e tá tudo bem. Lembre-se, é uma prova, a UBMEP quer fazer você se divertir com matemática, com questões ali que são bem contextualizadas, bem criativas e que despertem em você o gosto pela matemática e pelo raciocínio lógico. Beleza, pessoal? Então, por esse vídeo eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, uma excelente prova, um grande abraço e até a próxima!